Seja bem-vindo à série de lives Erros e Acertos na Gestão da Escola de Dança. E hoje teremos a nossa convidada especial, Candice Asman. Seja muito bem-vindo. E o sol quarando nossas roupas no varal. A voz do anjo sussurrou. Olá! No meu ouvido. Eu não duvido. Sejam bem-vindos. Teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. E olha essa música linda, os teus sinais, que foi a sugestão da nossa convidada especial de hoje. Das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito no cabelo. Olá! Olá! Seja bem-vinda! Que honra te ter aqui com a gente. Ai, obrigada, Grace. Tô curtindo essa música aí, ótima, né? Adorei a tua indicação, muito linda. É linda, sim. E esse amor vem de dentro mesmo, né? Exatamente, exatamente. Tô curtindo essa música aí há alguns dias e quando tu me pediste qual a música, eu pensei, qual a música? Porque eu gosto de tanta música, de tantos estilos, mas essa tá afagando assim o meu coração nos últimos dias, então eu pensei, vai essa mesmo. Ai, eu adorei, adorei. Deu para te conhecer um pouquinho mais e te sentir mais aqui no início da live. Então, para quem está chegando, seja muito bem-vindo. Para quem não viu ainda, essa é uma série de lives que a gente está convidando diversas diretoras de escolas de dança para aprender com elas, escutar as suas histórias, seus erros e seus acertos na gestão da escola de dança. E a gente tem muitos acertos, mas também temos muitos erros, né, Candice? Com certeza, faz parte. Faz parte. Eu digo, como é bom assim quando a gente aprende, quando a gente consegue aprender com aquele erro para que ele não se repita mais e também escutar as histórias de outras empreendedoras que passam pelas mesmas coisas que a gente passa com a nossa escola de dança. Então eu estou muito feliz com essa live e nós vamos começar agora com a nossa convidada. Muito obrigada por tirar esse tempinho para estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, me sinto honrada. Tu és uma mulher muito especial, inspiradora também. E tô adorando esse momento. Acho que a gente pode trocar uma boa conversa. Acho que vai ser divertido, vai ser muito proveitoso. Coisa boa. Então nos conta mais sobre a tua escola, qual a cidade, como começou, como é que foi, pra gente te conhecer mais. Tá joia. Bom, eu acho que a história da minha escola, eu acho que todos, assim, ligados à dança, talvez a história se confunde um pouco com a própria história. E eu sou assim. É muito difícil eu separar o que é a história da escola, o que é a minha história. Porque eu sou ligada à dança desde os 3 anos de idade, iniciando lá no Baby Class, né, do balé. E isso é algo que me apaixonou desde sempre. Eu vivo a dança, eu amo a dança, né? Então, e não saberia estar ligada a outra coisa. É isso que eu acho que eu vim para cá, eu preciso estar em contato com gente, com dança, com arte, com música. Então, isso realmente faz o meu coração pulsar. E a história da escola iniciou em 96, né? Quando eu tinha 15 anos. Então, fazendo 25 anos esse ano, eu abri a minha escola na cidade de Feliz. Então, no interior do Rio Grande do Sul. Mas eu preciso comentar uma coisinha que aconteceu alguns anos antes, que por um tempo eu não comentava, viu? Mas nas últimas vezes eu tive coragem de falar sobre isso, porque eu acho que é uma questão bem importante da minha história como professora. Que quando eu tinha 9 anos de idade, eu resolvi dar aulas de lambada aqui na minha cidade. Tá? Em 1990, no auge da lambada,
E eu pensei, eu sei dançar isso, eu faço isso e vou dar aulas de lambada. Então, eu fiz cartazes escritos à mão na cidade inteira, aulas de lambada com a Prof. Candice, e eu tinha 2 turmas, uma adulto e uma infantil. Que legal! Eu levava, eu ia para catequese, viu? Eu ia para catequese com meu aparelhinho de som, eu tinha minhas fitas cassete bonitinha com as musiquinhas de lambada, um plano de aula que eu fazia, chamadinha. Então eu acho que tudo isso iniciou um processo do que eu realmente gostava de fazer, né? De estar no Legal. palco, porque eu acho que o professor está sempre no palco também, não é? Então, foi um start para o que eu seria, na verdade, né? Teu coração, Então, seu coração já pulsava por isso. já pulsava, eu adorava, né? E assim, Ai, ó, não tinha vergonha nenhuma. E deixa eu aí, te contar que eu comecei também assim com axé. viu? Dava aula, eu dava aula para as amigas da rua e para as mães. Eu abri 2 turmas, olha que coincidência. E era o axé, que era no momento ali tava o El Chan, né? Já era em 98 por aí. E eu adorava dar aula na infância também. Adorei. Viu só? Muito legal. E aí, com 15 anos, eu abri a escola de ballet clássico na cidade de Feliz, né? Claro, muito pequeno, né? Tinham 17 alunas aqui na cidade. Eu tive o amparo da minha antiga professora Leandra, que era de Caxias do Sul. E aí, os anos foram seguindo e a nossa escola foi crescendo na região do Vale do Caí, né? Em cidades vizinhas. E agora, já com 25 anos, completando este ano, assim, que é uma grande vitória a gente estar aqui, né? Passando e contando um pouquinho dessa história, assim. Que lindo, que legal. E Gladys, me conta assim, como é que foi nesses 25 anos? Se teve momentos que tu sentiu assim que tu precisava se transformar, se preocupar com outras coisas? Como é que foi assim essa tua trajetória? Porque 25 anos, imagina quantas experiências que tu tem, né? Quantas histórias tem para contar e quantos momentos já passou. E tu disse que a tua história é muito ligada com a história da escola. Como é que tu viu assim a tua vida se transformando em escola nessa parte da gestão, assim? Se tu lembra de alguns momentos que tive grandes acertos, erros que também são importantes, né? Porque se a gente não erra, se a gente não se arrisca, a gente não avança. Então, como é que tu lembra assim que mais marcou na tua trajetória? Que na verdade, assim, tudo isso faz parte de um processo e, assim, eu respeito muito o processo que eu tive, né? Que foi esse crescimento aos poucos, né? Que foi importante para que eu chegasse onde estou e buscar outras coisas, né? Porque eu não... isso aqui é um caminho, não é o destino final. E, bom, primeiro, obviamente, eu era muito jovem, inexperiente, mas eu sempre tive muita sede e muito aquele querer fazer as coisas. Eu sempre fui uma pessoa assim de fazer muita coisa e eu nunca fui de dizer não, eu dizia sim. Então eu acho que isso era uma das primeiras coisas que foi um erro que eu ainda tento trabalhar esse dizer sim, porque eu realmente o que me pediam eu fazia e aí eu dava um jeito de fazer, né? Então eu já fui daquelas profs que dava aula para uma aluna às 9 da noite, dava aula para uma aluna às 7 da manhã, porque eu queria me dedicar ao máximo àquelas, né? Então, e outra situação querer demais, às vezes, além do que o próprio aluno queria. Às vezes, eu não entendia o que aquele aluno com tanto potencial, com tanto talento, por que ele não queria se dedicar a isso? Ou queria se dedicar, mas de uma forma mais tranquila, como um hobby. E eu não conseguia entender. Então, é importante a gente ter discernimento e respeitar as decisões dos nossos alunos, porque eles têm inúmeros talentos, inúmeras vocações a gente tem. Então, por mais talento que tu tenha para a dança, esse mesmo aluno pode ter talento para outras coisas, aptidões, e não querer se dedicar à dança. E aí tá tudo bem, né? Então, eu me frustrava muitas vezes porque eu queria fazer mais e ele não queria ainda. Obviamente que a gente teve aquelas alunas, né, que quiseram e que se dedicaram e, obviamente, né, se destacaram no cenário da dança nacional hoje em dia. Mas isso é muito importante para mim, como professora, ter esse coração mais leve,
né? E entender as necessidades e os anseios dos alunos, né? Isso eu acho que é bem importante. Então, isso... Ai, tem tantas coisas, né? Eu vou aproveitar, Candice, agora o Fernando entrou aqui da Moviarte, Fernandinho maravilhoso. Querido. Eu vi o teu trabalho, agora tô falando das meninas, e eu vi uns vídeos, um vídeo que ele fez para Balari, aí na escola, né, com as manas, com a família. Ai, que vídeo lindo! Eu conheci o teu trabalho um pouco de longe, assim, né, que a gente acaba se conhecendo, sabendo dos festivais, Sim. mas quando eu olhei aquele vídeo, disse, ai, que lindo, que história, que essência linda, né? É emocionante, porque a gente sabe, claro, a Fernanda e a Vitória, né, meninas, obviamente, com talento, com vontade, aí juntou todas as questões, né? Então, um trabalho voltado a isso, mas daí é um trabalho diferenciado, mas a gente sabe como a escola que isso acontece, né? Pouquíssimo. A gente tem que trabalhar a escola de uma maneira geral e separar os alunos que querem isso como objetivo e fazer um trabalho à parte. E foi o caso da Fernanda e da Vitória, né? Que Isso é expectativa, né? Essa expectativa do diretor fica muito forte só para aquilo, até às vezes, de repente, pode até atrapalhar o processo daquele educação, né? Por essa ansiedade. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que deixar essa vontade aflorar, né? E passar o nosso melhor para ele. Claro que aí vai chegar num momento que ele vai poder também decidir o que ele quer. Ó, é isso que eu quero me dedicar a isso, eu quero estar nisso. Mas não, eu quero continuar com a dança porque eu gosto como hobby, mas quero fazer minha faculdade, quero fazer isso. Ok, que seja feliz, né? Então, isso eu acho que é bem importante ter esse discernimento. E eu sou muito feliz porque eu tive a oportunidade de estar presente com 2 alunas hoje que se destacam, né? Mas eu sou muito feliz e realizada porque eu tenho inúmeras alunas que são excelentes profissionais em tudo que elas fazem e eu sei que carregam junto delas aquela essência, aquele trabalho, aquela disciplina, aquele desejo de crescer, de progredir que tiveram dentro das aulas de balé, né? Então, isso é bem à parte. Excelente. E se você dar um recadinho, assim, para os gestores, eu também comecei muito jovem e sei que tenho muito para aprender ainda, né? E fico nessa busca, assim, pelo aprendizado, por já conseguir enxergar, entender porque algumas coisas acontecem. Mas eu percebo que lá no início, essa ansiedade era maior, né? Parece que a gente não consegue esperar o tempo das coisas acontecer. Tu quer acelerar. E quando tu relaxa, parece que o rio flui e as coisas acontecem. Sim. E aí a gente não site para os professores, para os gestores, assim, que estão daqui a pouco nessa ansiedade, assim, de sair um aluno, ao invés de focar naqueles que estão, ai, mas aquele saiu, aquele tinha talento, né? Isso que a gente sente nesse período. O que eu posso dizer, isso não, né? Não sei se serve para todo mundo, mas o que eu faço comigo, né? Eu respeito os alunos e a infância dos meus alunos, né? Eu sei que com 9 anos, com 10 anos, é uma criança e precisa respeitar o processo, né? É uma escola, nós temos, e eu vou ofertar isso, mas se ela deseja, prof, eu quero fazer um pouco mais, aí a gente vai trabalhar. Obviamente, eu falo com os pais, se eles também têm esse mesmo, porque tem que ser um trabalho em conjunto, né? E aí vai focando aos poucos, né? Eu acho que sobrecarregar uma criança lá no início, eu no momento não estou fazendo assim, né? Eu acho que a gente precisa respeitar esse período. Não, que nem te disse, isso sou eu, né? Mas... Sim. Muito bom, adorei. E me diz uma coisa, me diz que essa questão da gestão, a gente tem que dar conta de várias coisas, que às vezes não é o que a gente mais gosta, né? Mas a gente tem que fazer, não tem jeito. Como que tu te viu nessa situação no começo, agora? Tu tem uma equipe organizada para isso? Como que tu faz? Porque às vezes as pessoas perguntam, Grace, mas como que tu faz isso? Assim, gente, é uma equipe, não é só eu. Eu sozinha também não conseguia dar conta. E a gente vai começando a colocar processos e aquilo se repete, fica mais fácil, né? Como que tu faz hoje em dia aí na tua escola de dança e qual foram essas maiores dificuldades que tu teve nessa área, nessa parte? Bom, primeiro que eu tive essa dificuldade
em delegar as funções, porque eu comecei assim, né? Eu fazia boletos, né? Aquela coisa. Eu já fui isso. Então, tudo tinha que ficar comigo. Não, eu tenho que fazer isso, eu sabia tudo. E era muito desgastante isso. Muito desgastante. E aí tu não conseguia fazer certo tudo. Sempre saía alguma coisa por fora, né? Então, assim, é demais. E eu não nasci para isso. Por mais que eu queira fazer as coisas, o que tu precisa te focar em alguma coisa e fazer bem feito aquilo, né? Então, eu acho que a grande diferença da escola nesse processo de gestão, de organização, foi quando meu marido assumiu essa parte de gestão e administração das escolas, né? Então, em 2011, a gente sentou, olha, a escola está crescendo, mas tu sozinha não dá conta disso, né? Preciso. E nada melhor do que uma pessoa que está comigo diariamente, que já entendia tudo, já estava lá nos bastidores, né? Então, ele assumiu essa parte da própria gestão da escola. E aí eu fiquei somente com a parte pedagógica. Então, isso assim me deu um alívio, porque aí realmente foi uma grande diferença para a escola, né? Ver ela como uma empresa, ver ela como uma escola que realmente era, né? E poder dar o caminho correto, né? E com um olhar diferenciado, porque a gente como artista, como bailarina, é aquela coisa, né? Sonha, É tudo lindo. é tudo lindo. Racional Daí, não, eu vou fazer, eu faço isso para ti, faço isso, fazia tudo, né? Não sabia nem cobrar direito, né? Sei, eu passei por isso, né? E aí, quando tu não valoriza o teu trabalho, também os outros acabam não valorizando isso, né? Então, essa parte onde ele realmente assumiu fez toda a diferença. E aí, eu realmente eu fico na parte pedagógica, no contrato, na relação com professores, né? Com essas estratégias, e ele fica com essa parte administrativa, e isso eu acho que é fundamental, ter esse olhar, né? É, perfeito. E às vezes também, se tu não tem um parceiro, alguém próximo, até contratar alguém para cuidar disso, né? Que também tem essa autonomia, que confie, mas que tenha as habilidades para fazer aquela função, né? Que tenha aquele conhecimento mínimo técnico para executar aquilo e fazer com que aconteça. Porque às vezes eu controlava muito também, como eu disse, eles queriam controlar tudo. Tudo eu queria controlar. Sim. E as coisas que eu tinha uma habilidade maior, que eu conseguia, né, destacar a escola por aquela habilidade, por aquilo que eu criei a escola, eu não conseguia fazer, porque eu estava correndo de um lado para o outro e pensando que eu tinha que controlar tudo. E quando a gente começa a direcionar e achar pessoas que vão preenchendo essas lacunas, né, a escola prospera e a gente vai fazer o que a gente ama melhor ainda. Claro que nem eu disse assim, isso fez parte do processo da minha escola e eu respeito tudo isso, né? Eu acho que para eu entender, para eu crescer e para eu visualizar outras coisas, né? Mas chega um momento que, olha, ou faz isso ou faz aquilo, né? Para crescer, a gente precisa aprender a delegar as funções, eu acho que é fundamental, né? E acreditar, dar o potencial, né? Olha, tu fica responsável por isso. Mas, assim, eu acho que é importante a gente ter um olhar sobre tudo para também saber onde tu pode cobrar, né, Grace? Exatamente. Se a pessoa está fazendo ou não está fazendo. E como tem que ser feito, né? Porque o responsável pela escola vai ser você. O principal interessado em querer o melhor para a escola tem que ser, né, os diretores, os gestores, né? O dono da escola, porque senão, quem vai querer mais do que tu que aquilo dê certo, né? Que o teu filho cresça, que teu filho prospere, né? Que teu filho, né, tenha uma boa base. Então, é fundamental. Adorei, que legal. E agora em dose dupla tem essas duas energias ali para conseguir e enxergar. Que legal. E Candice, me conta mais sobre a tua história. Quero saber mais. São em espetáculos, com figurinos, teve desafios. Como é que foi, assim, durante essa trajetória, outros desafios que vocês tiveram aí? Muitos. Que nem eu te digo, eu sempre estou sonhando lá na frente, pensando, né? E querendo fazer. 25 anos é difícil tu resumir, assim, né? Mas, assim, os espetáculos, Grace, como são vários municípios aqui da região, a gente tinha em torno de 10 espetáculos no final de ano.
né? Então tu imagina fazer ali em um mês 10 espetáculos. Então fazia, né, 4, 6 sessões, às vezes no final de semana, e bem puxado, bem trabalhoso, mas assim, que dá uma energia, é tudo de bom, assim, a gente ama esse momento, assim, mas é bastante trabalho, né? A questão de figurinos, e eu fui dessas aí também. Eu já fui de desenhar o figurino, fazer pesquisa, ainda a gente faz isso, né? Mas assim, fazia muito mais, né? Então, quando tu começa realmente a delegar algumas funções, começa a facilitar muito o processo, né? E a gente teve histórias bem lindas, assim, em 2011 nós fizemos uma turnê pela Alemanha e a França. Então, nós tivemos a nossa região, né? Ela é colonizada por alemães. Então, foi uma experiência muito interessante, Grace, naquele ano, onde nós fomos no berço da onde vieram os nossos, né? Aqui da região. Então, nós fizemos uma série de apresentações na região da Alemanha, né? Com um espetáculo que eu produzi aqui. E eles ficaram encantadíssimos com isso, né? Então, além de visitarmos o berço da nossa colonização, visitamos também França, onde é o berço do ballet clássico. Então, foi a nossa primeira viagem internacional, em 2011, com um grupo de alunas aqui da escola, né? E aí, mais adiante, nós tivemos com a Vitória, eu participei de 2 festivais internacionais, quando ela tinha 13 anos, 14. Inclusive, foi a partir do Swing Dança, ela passou era o Valentina Kozlova International Ballet Competition, né? O VKIBC, que nós fomos para Nova York. E lá ela foi entre as finalistas também, né? Foi assim, nossa, um grande estímulo, um grande resultado. Quando eu ia imaginar, claro, a gente até imagina, sabe? A gente busca, né, as coisas. Mas quando tu pensa, poxa, lá do interior de Feliz, uma cidade pequena, 15 mil habitantes, onde nós estamos hoje, né? No centro do mundo naquele momento, num festival de nível internacional. Então, isso foi uma grande vitória para nós, assim, só pelo fato de estarmos lá. E aí depois também surgiram outras viagens internacionais com a própria Vitória. Outras alunas minhas participaram de algumas audições, alguns summers em Nova York também. E aí em 2018 nós participamos do IAGP também, que é o maior festival, né? Um dos maiores, né, de ballet clássico, com a Vitória também. Então, nossa, foi uma grande experiência, né? Ai, que lindo. E foi maravilhoso. E Candy, me diz uma coisa, o Feco perguntou aqui, eu estava pensando uma pergunta também nesse sentido, ele perguntou aqui agora, eu adorei. Como que é gerenciar várias sedes em cidades diferentes? Quais são os seus principais desafios por não estar tudo concentrado no mesmo espaço, assim, estar em várias sedes? Como que é isso? Isso não é fácil, né? Então, essa questão administrativa é fundamental. Mas outra questão que eu prezo muito é pela unidade, na verdade, de trabalho, tá? Então, assim, eu desenvolvi um plano, né, de ensino, onde é um currículo mensal para cada faixa etária, dos 3 em diante, né? Então, é um currículo mensal que a gente desenvolveu e que todos os professores trabalham dentro deste currículo. Obviamente, cada professor vai dar a sua pincelada, né? Nenhuma aula é igual, mas é importante que a aula seja da escola e não do professor. Então, todos os alunos, eles vão ter a mesma matéria, o mesmo conteúdo, né? As turmas de babies vão ter aquela mesma dancinha, aquele mesmo trabalho de desenvolvimento determinado por aquela faixa etária. Então, se tiver ano que vem um outro professor, vai ter continuidade. Então, isso é uma das questões bem importantes que eu prezo, é a unidade de trabalho, né? Ter uma metodologia própria organizada, né? Como? Tem uma metodologia própria organizada. Sim, então, como é sim. fácil de conseguir gerenciar também. Isso.
E eu também acabei delegando essa outra função para a parte pedagógica do Baby Class, que a gente chama o ensino infantil, que é dos 3 aos 6 anos, né? Agora a gente já tem bem esquematizado, bem estruturado essa parte curricular. Então, tem uma professora que cuida só da parte pedagógica dessa fase. E eu cuido, então, a parte onde é a iniciação da formação clássica mesmo, né? Então, a gente faz um trabalho com os professores em cima disso. Mas toda a logística é difícil, né? Essa logística de professor tem aula aqui, professor tem aula lá, né? Tu tem que gerenciar secretários em cada lugares, né? Então, é tudo... É isso. É um desafio, vai pra lá, pra lá, pra lá. E como é que funciona, assim, a parte da gestão das secretárias, a parte administrativa, que a gente percebe que é a maior dificuldade, assim, né, aqui da nossa tribo, que a gente tenta sempre buscar, a tribo do Gestão em Movimento, a gente tenta buscar sempre soluções para eles. E eu percebo que a maior dificuldade que eles trazem, assim, para nós é essa questão de fazer a gestão do setor administrativo, das secretárias, do atendimento. Então, eu percebo que o pessoal tem muita facilidade, até alguns já conseguem organizar essa parte da metodologia da aula, mas não conseguem organizar um roteiro de atendimento. Na hora do primeiro contato, assim, não ter esse roteiro, esse encantamento. E como que vocês fazem? Vocês fazem treinamentos mensais? Vocês têm algum protocolo? Sim, para dar umas dicas para o pessoal que tem um pouco uma secretária, mas quando a gente organiza qualquer, ela provavelmente consegue organizar com 9, com mais pessoas, com mais escolas também. Como que funciona aí, Cândido? Essa é uma questão bem importante. A gente tem um certo protocolo de atendimento, mas eu acho que tudo isso ainda pode ser muito melhorado, né? Isso fica... é a parte do meu marido, que ele que gerencia isso, mas eu também tenho esse olhar, né? E é importante eles estarem engajados com a mesma ideologia e mesma ideia que tu tens da escola. Eu acho que isso é bem importante, né? Para que tudo respire de acordo, sabe? Porque não adianta a tua aula ser a melhor que tiver, tu vai desenvolver isso, só que a primeira parte lá, que é o atendimento, que é onde a pessoa chega, o primeiro contato, se aquilo lá não estiver de acordo. Então, eu acho que é todo o conjunto, né? Eu acho que a gente pode ainda melhorar muito nessa questão. Estamos buscando isso, né? Eu acho que todo um processo de crescimento constante. Mas é bem importante a gente alinhar tudo isso, né? Sim. Então, desde o que tu cheira, desde que tu vê, né? O que tu envia, né? As próprias redes sociais, tudo, eu acho. Né? Elas têm que estar casadas, não basta somente o que tu trabalha em sala de aula, mas o que tu mostra e o teu pai que chega lá ele recebe, né? Então eu acho que é fundamental esse contexto assim, um todo. Muito legal. E como que tu faz essa questão? Tu dá aulas ainda de dança? Dá, né? Dá aulas de balé. Eu acompanho lá, eu adoro te ver. Sim, eu adoro. E eu tô sempre... Eu dou bem menos do que eu dava antigamente, né? Sim. Porque eu consegui fazer isso, né? Assim, né? Mas eu ainda estou em sala de aula, sim. E como que tu faz essa mudança, assim? Porque a diretora vai ter que ter um olhar em todo. E quando entra na aula é a prof. Como que tu faz? Tu administra assim, tanto tempo no máximo eu posso ter para aula. E depois quando eu saio da aula, eu circulo nas escolas. Tu faz isso mais online? Essa questão para circular nas outras escolas. Vocês já estão com aulas presenciais aí em todas as sedes? Sim, a gente já voltou com as aulas presenciais no início de maio. Obviamente, né, que tá tudo, assim, um processo de retomada, não é igual a como a gente estava antes, né? E isso tudo vai crescendo. O que eu gosto de fazer é de estar... eu tenho as minhas aulas fixas, mas volta e meia eu vou pelo menos uma vez por semana em cada escola, dou uma olhada no que a gente está fazendo também, né? Circulo para ver o trabalho das outras profs também, dar uma olhada no que elas estão fazendo, né? Então,
isso, isso é importante. Tu não pode deixar, ó, deixa assim, a gente delega as funções, mas não é para deixar assim, deu, faz como tu acha melhor. Não é bem assim. Então a gente tem que estar com esse olho. Então, volta e meia, eu estou presente nas outras escolas também, para dar uma olhada como é que está, me fazer presente, entender o que os pais estão buscando também. Mas eu digo assim, não é fácil eu virar essa chavezinha. É um Né? Virar essa processo chave de diário. prof, né? Não é fácil, não. É, eu imagino. Eu também dou poucas aulas agora e gostaria de dar muitas aulas, viver na sala de aula, mas é difícil porque até quando tu entra nessa atmosfera da prof, tem que ir desligando da outra atmosfera, né? Então, quando tu saiu da atmosfera da professora, até tu voltar para a atmosfera da diretora, então tem um tempo, não é assim, pá, dei a aula, acabou, né? Então, é um desafio, assim, e é legal a gente trocar e conversar, assim, porque não é fácil, assim, tu ir Não. para um e para o outro, e tu cuidar e tu gerenciar. Então, ter esse olhar acolhedor com o outro, mas saber que tem um processo ali que ele tem que seguir, né? E tem que estar ali acompanhando esse processo. É um desafio, mas é lindo de ver. Parabéns, parabéns por esses 25 anos. Muito legal. Pessoal, obrigada a todos que estão aqui com a gente acompanhando. Tem muitos que acompanham depois também que não conseguem nesse horário. Então, muito obrigada por estarem aí. E parabéns também para os gestores que estão preocupados, né, em melhorar essa parte da gestão, em fazer com que essa escola de dança cresça. Então, parabéns e obrigada pela presença de todos. O Fernando está perguntando: quais as dicas vocês dariam para aqueles jovens de menos de 20 anos que, assim como vocês, querem abrir uma escola de dança? Quer dar primeiro a dica, Cândia? Eu começo? Não, vai contigo primeiro. Pois então, a dica que eu daria assim, é primeiro entender mais o porquê que você quer abrir uma escola de dança. Que eu vejo que às vezes a pessoa busca abrir uma escola de dança algo que ela poderia encontrar como professor também. E assim, tem que ter não é apenas eu ser um ótimo professor de dança, eu amar a dança, que eu vou também amar ser um gestor de uma escola de dança. São papéis bem diferentes. E eu acho que e tudo também tem um momento de acontecer. Eu acho, então, buscar esse alinhamento para entender o porquê que eu quero isso. E ver se daqui a pouco, se realmente essa é a melhor opção, e me preparar, então, para ser um empresário, me preparar para ser um gestor, né, para um diretor de uma escola de dança, que é diferente do preparo que eu tenho para ser um professor. E ver se a melhor opção não é abrir, de repente, uma sociedade, que às vezes, né, tu vai ganhar muito tempo e muito dinheiro também. Às vezes tu é o técnico, tu precisa realmente estar com o professor, daqui a pouco tu pode encontrar uma escola que tu vai conseguir né, desenvolver a tua carreira, conseguir conquistar as coisas, ter o crescimento, o reconhecimento, e não necessariamente ser na tua escola. E se for na tua escola, entender que não é apenas teu conhecimento técnico a dança. Já entender desde então que a gente precisa dessas outras bases e se preparar, porque a gente ganha muito tempo lá na frente, assim, sabe? Claro que é a experiência, que é o dia a dia, mas a gente se preparar, entender que eu tenho que desenvolver o meu olhar empresário, que é o olhar que vai buscar o crescimento para a escola. Eu tenho que desenvolver a parte técnica, da parte administrativa, a parte financeira, aquela pessoa que vai controlar, que vai fazer com que as coisas aconteçam. E também eu tenho que ter essa excelência no que eu entrego, né? Nos meus serviços, nas minhas aulas. Então, são 3 pilares, né? O empreendedor, o empresário, que vai querer avançar, o administrador que organiza a casa e também o técnico que vai ser o responsável ali pelo serviço que tu vai estar entregando. Então, eu vejo que às vezes tem muito essa questão, aos jovens, né? Ou eles têm aquele olhar assim, empreendedor, eu quero avançar, eu quero criar minha empresa e eu tenho conhecimento técnico, mas não tem essa lacuna do administrativo. Ou é uma pessoa extremamente organizada, né? Cheia de tabelas, que entende muito da parte técnica também, mas não tem essa sede de, às vezes, tu vai ter que arriscar, às vezes não é sempre que vai dar certo. Então não tem esse empreendedor. Eu vejo que empaca, porque espera as coisas estar muito certinhas para acontecer. E às vezes a gente tem que também ter essa coragem. Faz sentido para ti, Cândido? Também sente que é isso? Total, total. Até porque, assim, uma coisa é completamente diferente da outra, né? Nem assim como ser um bom bailarino não quer dizer que tu vai ser um bom professor. Ser um bom professor não quer dizer que tu vai ser um bom gestor de escola. Não tem nada a ver, né? E eu acho que a gente tem que ter a humildade para saber até onde eu posso ir, né? Então, obviamente, eu acho que a gente
cresceu com isso porque fomos buscar tudo isso, mas assim, essa humildade de buscar o crescimento e buscar as lacunas que faltam para ti, né? Então, isso é super importante. Então, tu estar em constante estudo. O próprio, assim, essa questão da gestão, tu precisa estar preparado para isso. Tu precisa buscar um estudo com isso, precisa buscar curso e para ver a tua escola de outra maneira. Então, ser professor simplesmente não é garantia de que vai dar certo, né? Então, são coisas diferenciadas e que tu precisa fazer uma busca para te estruturar para isso, né? Então, eu acho que se eu puder dar a dica, realmente tenha a humildade de saber até onde tu consegue ir. Se tu é um empreendedor que tu tem, porque o empreendedor tem que estar sujeito a esses altos e baixos que a gente passou agora e continua passando, e para poder dar a volta por cima, né? É a coragem do empreendedor, né? Então são coisas completamente diferentes. E eu digo que o empreendedor, ele faz a bagunça, daí vem o administrador e organiza a casa. Mas às vezes essa bagunça é assim, não, a gente vai, sabe, porque vai ter momentos, vai ter altos e baixos, né? Tu sobe lá em cima e às vezes para te subir mais tem que descer lá no vale e vai de novo. Então, acredito que são ciclos aqui, que na escola a gente teve diversos ciclos. E eu penso que nos meus primeiros 7 anos, eu não tinha esse conhecimento e o pior é que eu não tinha nem noção do que eu não tinha conhecimento. Eu nem sabia o que eu não sabia. Aí que tava o perigo, assim, né? Eu não sei, mas eu sei que não sei, eu vou procurar. Mas eu nem sabia o que eu não sabia. Então, ali, quando, assim, ter essa humildade, exatamente como tu falou, de volta, ok, vou aprender, vou chamar pessoas que sabem mais do que eu para trabalhar comigo nessa área, mas vou buscar aprender cada vez mais. Daí a gente consegue subir no vale maior. E assim a gente vai indo, né? Então essa também seria a minha dica, assim. Não adianta. Se a gente quer abrir uma empresa, a gente tem que se desenvolver como empresário, como empreendedor. Ou se não, e às vezes a gente acha que aquela realização vai vir da escola de dança, mas acho que entender o que eu quero, por que eu quero abrir uma escola de dança. Porque tem diversas pessoas que às vezes fecham a escola depois e vão trabalhar numa escola e prosperam muito mais. Meu Deus, por que eu perdi tanto tempo? E como também tem muito caso de muitas pessoas que abrem, dá certo, enfim, estava alinhado para aquilo, né? Então, Sim. acho que hoje buscar esse alinhamento e essa clareza, assim, para ganhar mais tempo, para conseguir, né, fazer com que tudo cresça e tudo esteja onde deve estar, assim. Eu acho que esse seria o meu conselho. E tu tá alinhado com pessoas, eu acho que tem a mesma energia que a tua, sabe? E às vezes a gente insiste numa pessoa achando que... E às vezes não é, a gente sabe, né, Grace? Né? Então, e não que seja ruim ou boa, mas ela não tá na mesma vibe que a tua, né? Então, eu acho que tem que estar alinhado. O grupo, as pessoas que trabalham contigo, elas precisam estar alinhadas, né? E outra que, assim, ó, eu acho que é bem importante para quem está começando... Por exemplo, a escola, por mais que seja ballet Candice Assman, a escola não é Candice, né? Não sou eu, todos fazem parte da escola, né? Então, os professores, secretários, gestor, todo mundo que trabalha ali, todos são escola, os alunos são escola. Então, se a gente vê, não, é só eu, é isso, aí não dá. Então, a gente tem que trabalhar, juntar todas essas pessoas para que elas tenham, eu quero fazer crescer a escola, porque o crescer a escola vai fazer crescer a pessoa que está ali junto contigo, né? Então, e dar essas ferramentas. O que eu falo como uma das falhas minhas, né, lá no início, que eu tinha essa dificuldade de delegar, hoje eu me sinto feliz de oportunizar isso, né? De ver potenciais naquelas profs, naquela secretária que pode assumir outra função, né? E às vezes elas nos surpreendem, colocando outras questões ali na frente. Puxa, tu sabe fazer isso aí, olha, vai fazer isso, né? Excelente. E uma das coisas que a gente viu muito na pandemia, ano passado, que nem eu juntei profs, e agora? Vamos fazer? O que a gente pode fazer? O que cada um de vocês pode fazer para contribuir nesse momento? O que vocês têm de ideias?
eu quero saber de vocês. E aí vão surgindo coisas, né? Então, se tu fica só contigo, eu acho que é o problema. E aí, juntar essas pessoas, ouvir as pessoas, ouvir quem trabalha contigo. Eu acho que é um bom começo, assim. Perfeito. E essa linha, esse alinhamento de princípios, né? Eu percebo que isso eu mudei muito dos primeiros anos para agora, porque antes eu pensava muito apenas no conhecimento técnico. A pessoa tem que ter técnico. Quando eu percebi ali, nossa, falta o conhecimento disso. Ai, só pessoas com conhecimento técnico, só pessoas com conhecimento técnico. Mas hoje eu penso assim, eu prefiro pessoas que têm um alinhamento de princípios. Porque dependendo do conhecimento técnico, claro, às vezes tem, né, aqueles pré-requisitos, mas dependendo, é mais fácil tu treinar aquela pessoa no técnico. Sim. Porque a essência dela tu não vai mudar. Sim. Então, se tu pega uma pessoa com uma essência muito desalinhada com o que a tua escola, ali, com que a escola, com esse grupo, a pessoa dá muito trabalho. É ruim pra pessoa, é ruim pra ti. É que nem um cliente que às vezes não tem o perfil, né, da tua escola, assim. Fica ali arranhando aquela relação e não é bom pra um, não é bom pro outro. Então, hoje também eu busco mais esse alinhamento de princípios, porque assim são pessoas também mais leais, pessoas que podem dar o teu melhor pra elas, vão dar o melhor delas pra ti. E acho que é fazer o outro brilhar e todo mundo brilha muito mais, né? Claro, claro. Eu acho que é por aí mesmo. Ai, muito legal, gente. Tô adorando conhecer mais a história da Candy. Então, se tiverem perguntas aí, podem mandar as perguntas também. Que a gente tá aqui hoje conhecendo a história dessa escola de Feliz, gente. De Feliz interior do Rio Grande do Sul, que cresceu tanto e prosperou tanto. Que legal. Ai, Fê, eu te adoro também. Fernanda. Ai, ele fez um trabalho lindo conosco. Pra nós também. Né? Ele é Ele maravilhoso. arrasa. Quem não conhece, tem que conhecer. Eu digo assim, não, Fernando, pelo amor de Deus. A pessoa fala assim, não conhece? Como assim não conhece o Fernando? Tem que conhecer o Fernando. Muito, muito, muito lindo o trabalho. E foi uma experiência muito interessante que tu fizeste também, né? Que foi esse espetáculo em forma de documentário que a gente fez. E, obviamente, é diferente de um espetáculo ao vivo, mas tem muita emoção, né? E é uma recordação maravilhosa. Eu já disse assim para o pessoal todo, olha, a gente até pode voltar a fazer espetáculo, mas a gente vai ter que fazer de novo uma videodança, porque foi tão bom todo aquele processo ali, né? Então, como às vezes a gente faz daquele limão uma limonada mesmo, né, Grace? Com tanta coisa ruim, tu consegue tirar coisas boas e consegue desenvolver outras potencialidades, né? E outras oportunidades também. Que às vezes quando a gente tá naquele, sei lá, fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, naquele processo automático, né? E às vezes tu desalinha um pouco, surgem outras novidades, né? Nos colocou num estado que a gente precisava pensar em novas soluções, né? Então, fez a gente evoluir. Era a opção que a gente tinha. Né? Quando chegou ali, a única opção que tem que evoluir. Então, é muito legal mesmo. Eu também adorei a experiência que a gente teve ano passado. Esse ano a gente vai fazer outra experiência agora no meio do ano. E eu disse, olha, eu acho que não sai mais. Eu disse, olha, eu criei gosto por isso também. Né? Muito legal, muito legal. E Candy, me diz uma coisa, nesse momento agora que foi assim, altos e baixos e né, muda tudo e pensa novamente, nova estratégia, diminui aqui, aumenta ali, foca ali. Então foi um momento, né, de muito aprendizado, de muitos desafios, acredito que não foi fácil para ninguém, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu começar a pensar mais rápido em estratégias, assim. Né, para mudar e para fazer às vezes mais com menos, né? Então eu digo assim, nossa, a gente criou uma capacidade de fazer mais com menos, a gente não tinha noção que a gente poderia fazer tanto com tão pouco. E desse momento agora que a gente viveu e está voltando nesse novo formato, qual que tu acha assim que foi a pior dificuldade e algum ganho bem bacana desse momento que tu pensou diferente em função desse momento? Bom, até o Fernando está falando sobre essas vivências online, né? Tudo isso. Eu acho que primeiro que eu tinha muito preconceito antes sobre o online. E mudou completamente a minha visão, né? Então, obviamente, uma grande dificuldade foi a inserção, né, desse novo modo online que a gente precisou utilizar no ano passado. Porque era algo novo, a gente não estava habituado e não sabia nem como fazer, né? Os nossos alunos também assustados como é que vai ser.
Mas eu vi que foi eu acho que foi uma mudança que chegou para ficar também, Grace. Então, obviamente, o que eu sempre digo, não que o online vá substituir o presencial, isso nem a gente quer. E nunca que a nossa aula presencial será igual à online. Então, eu acho que é bem importante é um outro produto. A gente destinar ao que eu vou fazer no online é diferente. O que eu vou desenvolver com esse meu aluno é diferente. Que potencialidades eu vou trabalhar nele? Como é que eu vou poder fazer uma aula de balé, de jazz online sem machucar ele? O que eu posso fazer com ele que não vai afetar, não vai bater ali, não vai cair no chão? Então, são coisas diferentes que a gente tem que fazer. E esse olhar eu tive que aprender, né? A gente, no início, até algumas turmas, a gente faz essas aulas síncronas, tá? Que a gente até tem, mas não é o meu principal foco. As turmas que eu tenho online, eu faço um trabalho à parte, só online. Dá mais trabalho. Mas eu prefiro fazer dessa maneira, porque aí eu tenho foco total para esse meu aluno e eu vou desenvolver uma aula para que ele aproveite. E sem contar que a gente cansa horrores, né? Dividindo aqui, dividindo lá e dando aula, né? Então, eu acabei desenvolvendo isso. A gente fez várias vivências online no passado. Eu acabei desenvolvendo um projeto meu também, só o online, que nem eu falei. É diferente do que eu tenho no presencial. É um outro produto, né? Então, são coisas que surgiram, que chegaram para ficar, que eu estou gostando muito. Dá trabalho porque é algo diferente, mas eu acho que é uma nova ferramenta, uma nova oportunidade que a gente está dando, né? Sim. Então, eu acho Muito que... legal. É muito legal. E eu também tinha esse preconceito. Eu lembro que em 2018, não, 2019, início de 2019, eu comentei com o pessoal sobre uma ideia de um projeto online. E eu lembro que todos falaram assim: não, você tá maluca, isso não tem nada a ver desse gente, mas o Barça não existe mais. Hoje em dia a Wikipédia chegou e matou o Barça. Viu? Então, assim, não adianta, a gente tem que mudar. Mas eu lembro que ao mesmo tempo que eu tinha essa vontade, eu escutava o pessoal ao meu redor dizer assim: não tem nada a ver, não tem nada a ver. E eu lembro que esses amigos em 2020 ligaram pra mim e disseram assim: Grace, aquela ideia louca, se eu tivesse aceitado aquela ideia louca. E realmente tem coisas que nem tem coisas que vão mudar, né? A gente tem que estar preparado para ir mudando e se atualizando. Quem diria, né? Como quando que o Barça convidaram o Barça para ir para e quem diria? E ele disse que não, que nunca jamais iriam parar de comprar o Barça. Eu? Ele pode ser mais eficiente, pode, mas nessa novo momento, né? A gente quer outra velocidade, né? Assim como a gente hoje, né, vê essa importância da gestão, como tu bem trata nesse teu canal e tudo que é super importante e que a gente não valorizava um tempo atrás. E eu acho que é essencial isso, Grace. Eu acho que é essencial a gente estar aberto a novas possibilidades, assim, sem preconceitos. Mas também saber para que serve, né? Eu não vou formar né? É isso. Então, assim, qual é o meu objetivo ali dentro do que eu vou fazer? Então, eu acho que tem que ter clareza do quais são os teus objetivos, né? Então, eu acho que funciona super bem, mas a gente tem que estar bem estruturado, estudar a respeito e tentar fazer sempre o melhor nessa busca constante, assim, né? É verdade. Gente, adorei. Olha, muitas ideias, muitos insights. Espero que o pessoal esteja anotando aí. Muito, muito bom, muito bom. Cândia, eu vou fazer uma fotinho nossa, que já quase terminando nosso tempo. E depois a gente volta para concluir. Passa muito rápido, né? Muito, meu Deus. Eu vou desativar os comentários pra gente fazer um print aqui. E já retornamos. 1, 2, 3. Excelente. Então, voltando, se alguém tiver alguma pergunta, também pode mandar. Eu adorei te conhecer. Eu também, Grace. Coisa boa. E em relação, Cândia, à equipe, tu sabe qual que é o teu maior desafio aqui? A gente está buscando vários assuntos, né? E dentro da gestão. Em relação à equipe, tu tem algum desafio que seja maior? Assim, o pessoal colocou ali nos comentários, na última enquete que eu fiz, algo que eu achei bem interessante. Até eu pensei agora em explorar isso mais aqui no canal, sobre a comunicação.
Que eles têm dificuldade de fazer com que a equipe entenda o que eles estão falando, o que eles estão pensando. E a comunicação realmente é algo que muda tudo e é algo que é muito delicado, assim, porque a maneira com que eu falo, que eu entendo, é diferente como a pessoa vai entender e vai absorver, porque ela tem a experiência dela, a vida dela, os momentos que ela já passou. Então, o que eu falo e como a pessoa entende é muito, sabe, tem uma lacuna grande aí, o que realmente a pessoa vai entender do que eu falei. Então, tu tem essa dificuldade com a tua equipe, ou são, quais são as dificuldades que tu percebe que tu tem aí com a tua equipe, para gerir essa equipe? Eu acho que isso é uma questão bem importante, Grace. Eu acho que eu preciso trabalhar isso com a minha equipe melhor, viu? Falando assim, claro, eu acho que tu sempre ter uma boa conversa, tu estar aberto e ouvir. Eu acho que é muito importante a gente ouvir mais do que falar, né? Uhum. Então, deixar a pessoa colocar as suas, né, as suas ideias, né, as suas queixas que sejam, quais são suas expectativas, ouvir isso primeiro para depois tu conseguir colocar as tuas outras razões, né? Então, eu acho que a parte da comunicação vem muito do saber ouvir primeiro. Eu acho que é de grande importância, né? Então, a gente se colocar numa outra situação e deixar a pessoa, né? Tu te colocar na posição de receptor ali, não sempre colocando ali. Mas eu acho que a gente pode trabalhar muito isso, essa questão de todos alinhados com essa parte de comunicação. Porque eu assumo muito esse papel ainda. Certas questões, e daí eu acho que eu me canso também, viu, Grace? Eu acho que é bem importante que tu falou, que eu canso nisso, né? Então, a parte da comunicação de todos, eu acho que é um treinamento bem importante, que eu acho que pode ser desenvolvido. A gente tem aqui um programa de relacionamento entre a equipe mesmo. E ali a gente está alimentando sempre esse programa, assim, o que pode, o que não pode, como pode, os exemplos, assim. E a gente percebe que a gente vai acrescentando. Mas aconteceu um fato, né, só para contar, a semana passada. A gente tem lá na escola, eu entrei na escola, daí tava o pessoal conversando na recepção, daí conversou e teve um problema numa goteira, coisa bem simples. Ai, Grace, tal coisa. E eu, pum, na hora, dentro do nosso programa, ele tem ali como que tu deve lidar com o teu cliente, dentro do teu cliente interno, no caso da equipe, com a equipe, e com o outro, para deixar mais profissional. E uma das coisas é jamais a gente fala que nem o programa que a Disney tem, né? Jamais tu fala sobre um problema quando tem alguém observando aquele show. Porque se tem um cliente ali dentro, ele tá observando o show. É como se o Mickey tirasse a cabeça e mostrasse quem ele é. E daí eu disse, ok, assim, eu vou ver, depois a gente conversa. Daí eu cheguei pra minha gerente e falei assim, esse pessoal, tem um pessoal que entrou novo, eles não passaram pelo treinamento do Mova, assim. Daí eu disse, nossa, teve 2 pessoas ali que a gente deixou escapar. E que elas não tinham como saber, porque elas não passaram pelo treinamento. Então, assim, é importante que a gente tenha as ferramentas, mas também esse foi um erro que aconteceu com a gente aqui recentemente, mas que se tu não repetir o programa, tu não repetir, não colocar aqueles probleminhas que tem ali de novo e repetir, também não é eficiente, né? Então, bem interessante isso, Grace. Bem interessante. Desafio. Então, o que a gente faz no programa? A gente coloca qual é a competência que tem que ter e explica todas as maneiras como a pessoa pode agir que não é ter aquela competência. E qual todas as maneiras que tu age que é ter a competência. Então, é algo assim que a gente vai desenvolvendo, né? E que nem tu disse, quando vê, pum, que nessa semana, quando eu vi, nossa, o pessoal... E não foi por mal, mas se o pessoal não está preparado, ele nem percebe. Não percebe que aquilo é algo que não é legal, né? Então, e às vezes a gente não sabe que ele não sabe disso. Exatamente. A gente acha, não, ele vai... Nem todo mundo tem a mesma que tu tem, né? Aquele feeling do que falar, do que fazer. Então, se tu dá todas essas ferramentas antecipadamente, né, Grace? Nossa, tu tá numa tranquilidade. Nossa! E sempre ficar ali, volta de novo, dá uma revisada, treina novamente, porque também esquece. E o pessoal sai do treinamento assim, olha, pronto. Dá 6 meses, tem que retomar, né? E às vezes até a gente mesmo, assim, às vezes, por exemplo, aconteceu alguma coisa e tu
vontade de falar assim, mas por que que isso aconteceu? Mas se tu tem aquele treinamento, isso não. A melhor maneira de eu comunicar isso é falar em outro momento, é ter, né, ter uma maneira mais eficiente de falar. Não que tu não vá corrigir, tem que falar. Mas às vezes a maneira como a gente fala pode bloquear o outro, tranca o outro. Ao invés de ele estar escutando, ele fica ali, ele tranca e ele já nem escuta mais nada que tu fala, né? É muito legal, assim, a gente começar a abrir o olho. Isso é uma das coisas que eu nem sabia que eu não sabia, né? Eu nem sabia. Então, assim, Verdade, eu também estou então, percebendo. não, e a equipe, quando vê a equipe assim, não faz as coisas, diz, mas por que não fez isso? E daí tu começa a ver que tu ganha tempo, que não você ficar trocando tanto equipe, sabe? Mas é muito legal. Ai, É gente, que, na adorei. verdade, são os detalhes, né, Grace? São os detalhes é que fazem toda a diferença. Então, Qual é a diferença na qualidade, né, de é. um bom bailarino e um bailarino que não é os detalhes, é a base. E a gente no balé, a gente repete tanto a base. É tão claro, tu tem um passo a passo para base, né? E na gestão, o que vai trazer o grande resultado? Nem é aquele super projeto, é o beabá estar bem alinhado e a gente repete o beabá. Né? Então, acho que isso. Eu tenho uma paixão por isso, porque eu quase quebrei a escola em função da gestão, né, Cândida? Deixa eu te contar que assim, ó, eu tive que me apaixonar por isso. E hoje eu amo isso, assim, amo melhorar os processos, amo desenhar cada processo. Então, acabei me apaixonando Que também, assim, ótimo. pela dança. E, nossa, é libertador, né? Agora, tu falando. E para tu ver, tu és apaixonada pela dança, tu está totalmente ligada a isso, mas são coisas, né, que vão surgindo a partir de uma necessidade tua, né? E agora olha o quão de benefício tu pode trazer às pessoas. Já começou com a tua escola, mas, né? E eu acho que o principal é fazer todo mundo crescer nessa questão, né? Eu acho que todo mundo ganha com isso. Se as escolas são bem valorizadas, né? Que eu acho que é uma questão bem importante nossa hoje, né? Como profissionais, a gente Aumenta o tá aí nível para nessa busca. todas, né? Aumenta o Sim. nível para todas. Daqui a pouco a pessoa se muda ou indica, tem um parente que mora em outra cidade. Então, se tu vê aquilo como algo profissional e tu consegue, a gente consegue educar o nosso cliente para ele ver todos os benefícios que ele vai tirar daquilo dali, ele também vai ser um defensor da nossa atividade. E vai ser Sim, mais pessoas querendo fazer, mais pessoas. É como sim, uma maré que sobe, todos os barquinhos vão subir, né? sim. Então, eu acredito muito nisso. Assim, quanto melhor ficar para mim, melhor vai ficar para ti, melhor vai ficar para o outro. E quanto as pessoas mais se profissionalizar nesses detalhes, mais pessoas vão vir usufruir dos nossos serviços. Porque o nosso concorrente não é outra escola de dança. É as pessoas que desistem, que não fazem nenhuma atividade, porque tiveram uma Uhum, experiência ruim com a dança, e às vezes não é a uhum, parte técnica, mas essa parte da gestão. Cheguei lá, o uhum, atendimento foi ruim, ou, né, demoraram para passar informação, eu vou fazer outra atividade, né? Então, ou uhum, não vou fazer. Então, acho que é aí que tá o nosso concorrente, aí que tá o perigo, uhum. sabe? Exatamente, são outras atividades em si, né? E Outras atividades. Porque a escola, um vai se identificar mais com essa escola, outro pode identificar mais com a outra. E tem escolas que vão querer entregar mais qualidade, que vão ter um valor agregado maior. Vão ter escolas que vão querer só entregar determinado nível de qualidade e vai ter um valor menor. Então a uhum. pessoa vai se identificando e vai encontrando. E Candy, pra gente terminar, que eu adorei nosso encontro, Eu como que também. como que tu vê assim no futuro? Tu que tem toda a tua experiência com a tua escola de dança, tem essa gestão, né, de mais de uma escola. Como que tu percebe que seria um futuro melhor para as escolas de dança? O que os gestores precisavam, né, se despertar? Ou precisavam, como que tu vê um futuro melhor? Como se tu fizesse uma viagem para o futuro e trouxesse ele mais para o presente. Um futuro melhor. Olha, Grace, primeiro que eu acho que, assim, tirando as máscaras e tirando o Covid, né, já vai ser um futuro um pouco mais tranquilo para todos nós. Mas eu Sim. acho que, vou te dizer assim, essa nossa conversa foi muito importante para mim também. Eu acho que porque a gente às vezes se preocupa tanto com aquela questão técnica, com o nosso, né? Mas e o que está por trás disso? E eu acho que realmente, eu acho que um futuro para nós, como escolas, é que as escolas cresçam e que elas sejam mais valorizadas, né? Pelo trabalho suado que a gente desenvolve, todos nós, né? Porque a gente se dedica muito de corpo e alma. É muito amor, é muita paixão e muito sonho que a gente traz junto.
né? Então, se a gente puder estar mais libertado com isso, né? Estar mais puder usufruir dessa nossa valorização, né? Eu acho que é um grande. Eu acho que a gente pode buscar isso, né? E eu acho que essa questão da gestão das escolas serem vistas como um trabalho com a valorização que elas merecem, né? Como uma empresa que elas são, por um local onde emana arte, emana gente de trabalho de qualidade. Eu acho que é isso que eu desejo, que eu acho que a gente está buscando, né? Esperamos que sim, que seja isso. Adorei, adorei. Muito obrigada, Cândido. Muito obrigada para todos que estiveram aqui. Quem chegou depois, corre lá que vai ficar salvo agora para assistir a live. E muito obrigada por todos os aprendizados, todas as ideias, insights. Imagina, eu que agradeço. E essa semana a gente segue aqui também com outras gestoras. Temos de vários lugares, diversos lugares. Ai, gente muito boa aí, eu já olhei. Muito legal, né? Então, eu tô aprendendo muito também, a gente tá trocando, sendo bem especial. Então, muito obrigada, Cândia. Obrigada a todos. Vai ficar salvo. Quem gostou, vai lá e compartilha nos seus stories para que mais pessoas possam assistir também e estar aproveitando esse conteúdo. Beijo, querida. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.